Já ouviu falar da noiva fantasma? Um ser que geralmente aparece em ritos de casamento como um sinal de mau presságio? Então, é sobre isso que iremos falar hoje. Já de início, eu queria dizer que eu não estou totalmente no pique hoje para gravar. Eu dormi muito tarde ontem e eu não sei se algum seguidor, alguma pessoa que me assiste com frequência joga, mas eu passei a madrugada jogando Valorant e, cara, eu fiquei com tanta raiva porque, tipo assim, eu estava jogando excepcionalmente bem e mesmo assim eu decidi ela. Mas, enfim, geralmente quando eu fico jogando assim nessas madrugadas, no outro dia eu acordo muito tarde. Hoje eu acordei meio-dia e eu acordo totalmente indisposta. Mas hoje foi totalmente ao contrário, eu não entendo o porquê e eu tô super aproveitando e queria que sempre fosse assim. Porque hoje eu acordei, já fui logo tomar um banho, fazer o almoço, lavar a louça, fazer tudo que eu tinha que fazer para estar aqui com vocês gravando. Então eu tô muito feliz, mas ao mesmo tempo eu estou sim cansada. Eu sinto que os meus olhos estão fechadinhos, que a minha mente tá assim meio lesinha, sabe? Porque eu não tive o meu horário de descanso que eu deveria. Eu dormi o horário. Nossa, essa luz tá acabando com a minha vista. Eu dormi o horário suficiente que uma pessoa normal dorme, afinal de contas eu acordei meio-dia, mas quando eu não durmo no horário assim cedo, meia-noite ou antes disso, eu acabo espiritualmente, eu acho, e fisicamente bem cansada. Mas enfim, hoje a gente vai falar sobre um conteúdo que eu achei muito intrigante, eu não sabia que acontecia. E me conta aí se vocês já viram ou já ouviram contar uma história por aí de uma noiva que aparece no casamento de outras pessoas. Sim, uma tal de uma noiva fantasma vestida de preto. Eu fiquei tipo assim, eu tava fazendo outro conteúdo, inclusive, e acabou aparecendo esse detalhe. Eu disse, oxi, eu preciso saber. Me surgiu aquela curiosidade, eu fui estudar e eu disse, nossa, cara, ainda bem que não apareceu no meu casamento. Porque eu ia ficar tipo, meu Deus do céu, eu ia ficar super encanada pelo resto da vida. Mas, no geral, o que eu quero dizer é que é muito interessante esse conteúdo e vocês vão entender o porquê, tá bom? Então, bora lá. A gente vai iniciar agora. Mil perdões, eu bati o pé sem querer. Na Europa, lá pelo século XIX, cronistas descreveram aparições de uma tal de noiva fantasma, normalmente aparecendo em aldeias, associando a mulheres mortas à véspera do seu casamento. Tá, Yara, mas eu já pensava que era isso. Não, amiga, tem muito mais, tá? Não é só isso. Esse não é só o detalhe, tá? Vamos continuar. O traje de noiva preso à imagem da morte virou um símbolo recorrente desde então. No Brasil, lá no norte e nordeste, houve relato de mulheres de branco ou de preto que rondam festas de casamento, às vezes vistas apenas por algumas pessoas. Em muitos casos, são associadas a histórias de suicídios por amor ou de noivas traídas. Em um casamento tradicional, o véu branco representa pureza e início de novas fases. Em alguns casos, e eu posso dizer que não é a maioria, mas quase sempre, essa criatura está vestida de preto. E como nós sabemos, preto geralmente é associado à morte, a luto e a escuridão. Então, nesse contexto, essa criatura aparecer com roupas tradicionais de casamento e vestido de preto significa que aquele casamento ele não terá um fim muito bom, entende? Sim, é um mau presságio que é trago ali para aquele casamento. Só que o que mais me pega e o que eu mais queria saber é se a aparição dela é o que traz o mau presságio, o que traz a maldição, ou se aquele casamento já estava fadado e a aparição dela é um aviso. O que é que você acha? Eu, particularmente, acho que é mais a questão de aviso. Por quê? Eu não acredito, não sei, né? Não sei, nunca cheguei a pesquisar. Eu não acredito que é uma aparição de um ser traga maldição.
O que eu acredito é as energias que estão ali, todas as energias que estão fortes, até porque o casamento ele é um ritual e as energias estão assim no ápice de coisas boas, até porque o casamento é um ritual bom. Só que tem pessoas que a gente não conhece o coração dela. Eu já ouvi uma frase que diz que coração alheio é terra sem lei. E faz muito sentido. Às vezes a gente tem uma pessoa no nosso coração, mas o coração dela está cheio de mágoa, de rancor e de inveja, né, da gente. Então, pode ser que essas pessoas, com suas energias ruins, tragam, entende? Seja um imã para essa criatura e assim faz com que traga essa maldição para o casamento e para a vida de casados dele, se caso eles tenham, né? Porque vou trazer nesse vídeo alguns relatos e nesses relatos vocês vão ver que tem gente que simplesmente desaparece. Então, assim, essa criatura é muito peculiar, é distinta e muito curiosa. Eu achei super interessante. Espero que vocês estejam gostando, tá bom? Tô de olho em vocês. Nós sabemos que quando um ser morre e ele fica preso em terra, existe muitas circunstâncias que fazem com que isso aconteça. Nesse caso, nós podemos facilmente dizer que é um espírito de uma mulher que morreu tragicamente ali antes ou após o seu casamento e que ela tinha fortes emoções sobre o casamento. Ela seria incapaz desde então de aceitar a felicidade de outras pessoas nesse quesito pelo fato dela não ter vivido a própria felicidade. Isso é um caso de tipo, se eu não ser feliz, você também não vai ser, o que é muito, muito ruim. A noiva sombria ela vem decidida a não permitir que ninguém seja feliz nesse dia. E ela seria uma forma pensamento moldada pela natureza dos pensamentos, arquetipos formados pela dor de gerações de mulheres que não realizaram o que desejavam, não realizaram seus casamentos. Essa energia condensada toma forma nos rituais de união. Eu não lembro se eu falei anteriormente, mas os casamentos eles são os rituais e rituais aceitos pela sociedade. É uma união de dois corpos e geralmente as pessoas não levam isso tanto a sério, mas quando fala a questão ali de que se torna acho que é um corpo, sei lá, que fala que é a união dos corpos, isso é muito real, porque espiritualmente realmente é. Ocultistas modernos dizem que a sua aparição anuncia que aquele matrimônio ele não terá paz, funcionando como um presságio de separação, morte ou tragédia na vida do casal. Em fóruns paranormais lá dos anos 2000, diversas pessoas relataram figuras femininas encapuzadas ou de véu preto aparecendo em fotos de casamento, quase sempre no fundo ou refletida em espelhos. Já nas igrejas antigas, padres e pastores relataram, que houve noivas que engasgaram ou ficaram sem voz ao anunciar votos, acompanhadas por relatos de vultos femininos que ocorreram no mesmo local. E não só isso, também em salões de festas e tudo mais, os fotógrafos e DJs afirmam ter visto mulheres estranhas ali circulando por entre os convidados vestidas de preto. E o melhor, elas não contam ali na lista de convidado ou se outras pessoas viram elas ou não. Geralmente é poucas pessoas que vêm. E uma coisa que eu tenho muita curiosidade é se a noiva, quando elas aparecem, se a noiva vê. Mas eu acredito que não. Provavelmente veja mais ali na questão das fotos. Os sinais clássicos da manifestação é geralmente problema de voz, que a noiva fica ali sem conseguir pronunciar os seus votos. Gente, antes... Mil perdões pelo vídeo tá tão cortado. E eu não sei se vai sair na gravação, mas eu tô ouvindo a minha voz péssima. Então, mil desculpas. Mil desculpas, sério, sério. Se sair muito ruim, eu excluo, mas se sair... aí eu posto pra vocês, porque eu queria fazer pelo menos esse vídeo pra finalizar a semana, pra que a gente iniciasse já a semana legal. Mas a minha voz não tá cooperando.
Ai, juro, tá me incomodando do jeito que eu tô ouvindo minha voz. Oi. Nananana. Ah, deixa eu ver. Acho que eu não vou gravar não. Minha voz tá... eu acho que saiu a voz direitinho. Eu acho que eu só tenho que dar um pouquinho mais de intensidade. Me desculpa por esse negócio aí que apareceu. Então bora lá. Ocorre também luzes e velas se apagando em momentos chaves. Eu acho que momentos que não deveria apagar. Por exemplo, tirar foto ou momentos inoportunos. Fotografias com figuras femininas de véu ou alguma massa densa ali atrás, sabe? Escura e negra. Também sensações coletivas de silêncio, que convidados relatam que o som some ou parece abafado ali na entrada onde está a noiva. E por fim, pesadelos repetidos com a figura observando após a cerimônia. Para muitos espiritualistas, a noiva sombria não é apenas um fantasma, mas um sinal de ruptura espiritual. Ela representa a energia da separação, o contrário que seria a união ali simbólica do casamento. Em alguns círculos, acredita-se que a sua aparição seja impossível de afastar, pois ela não é algo que possa se expulsar. Apenas observa como testemunha de que a união já nasceu fadada para, você já sabe, para o fracasso. Então, no caso, a aparição dela não é algo assim para aterrorizar as pessoas, ela é apenas mais um olhar ali por entre as outras pessoas. A noiva sombria ela não aparece em glimórios clássicos ou textos religiosos canônicos, mas ela é citada em alguns folclores e experiências espirituais e também medo coletivo. Onde há casamento, há tensão entre vida e morte, promessa e quebra, união e perda. E a figura da noiva, que se apresenta com o véu preto, cristaliza esse medo e esse medo acaba se tornando um canal de massa densa e obscura. Agora a gente vai para o relato e mil desculpa por não tá saindo tão legal esse vídeo. Eu já estou começando a ficar bem borocochô, estou sentindo, a minha vista não tá fluindo e as minhas costas já tá começando a doer. Eu tenho plena ciência de que eu não devo dormir tarde, mas eu tava tão entretida, tão feliz que mesmo perdendo, eu estava assim sendo a melhor da partida ou entre as melhores, que eu acabei ali saindo do foco, que é manter tanto a minha estabilidade física e espiritual, quanto também gravar e editar para vocês. Com certeza eu vou editar para vocês. Eu já vou deixar alguns vídeos upados, tanto para essa semana que tá terminando, quanto para a próxima. Mas eu não deveria ter dormido tão tarde. E o melhor, na verdade o pior, eu saí do PC, fui tomar um banho, deitei e ainda fiquei mexendo no celular em plena 3 horas da manhã. E o mais engraçado é que quando eu vi que era 3 horas, que eu peguei o celular, que eu comecei a mexer e eu olhei que era 3 horas, na minha cabeça logo veio, meu Deus, é o horário dos capetinhas. E aí, por um segundo, passou aquela coisa na cabeça de ser observada. Mas graças a Deus, eu fiquei tão feliz também ao mesmo tempo, que eu não foquei muito nisso. Minha cabeça, pela primeira vez, eu acredito que seja a primeira vez, eu consegui não focar tanto nessas coisas que me aterrorizam e focar apenas ali no meu momento que eu tava mexendo no celular. Mas eu não nego pra vocês que eu sabia que eu tava com medo internamente, bem no fundinho mesmo. Então eu peguei e o meu edredom botei dos pés à cabeça e fiquei mexendo no celular ali embaixo. Eu tenho plena ciência de que eu não faço isso normalmente, então isso foi um feito de medo, porque eu não gosto de lençol dos pés à cabeça. Então, eu tenho ciência também que eu não tô conseguindo me controlar tanto, mas eu não consegui ficar pensando. E o pensamento, ele é uma grande fonte para essas coisas perturbar a gente. Então, isso pra mim já é uma grande vitória. Agora a gente vai começar com os relatos e eu acho que vocês vão me ver aí como uma grande drogada nesse vídeo,
Mas eu não tô, é apenas falta de sono, né? Não, falta de dormir. Estaria bem melhor se essa água tivesse bem gelada. Eu amo água gelada. Se um dia alguém me oferecer água, por favor, traga uma água com gelo, que é a minha água favorita. Mas enfim, a gente vai iniciar agora e mil perdões por eu estar conversando tanto e, sei lá, às vezes a gente tem que conversar, né, e não só focar em coisas assustadoras, porque, a vida já é tão brutal com a gente já tem tanta responsabilidade, pelo menos assistir um vídeo que não seja tão terror, então bora lá. Eu acho que às vezes nem é tão terror, né, enfim. O nome do primeiro relato é O Álbum do Nosso Casamento. E foi enviado por Ana e apenas isso. O meu casamento foi simples e foi na igreja onde eu moro. A minha família, ela é de classe média. Eu falei, certo? Gente, eu juro, eu tô me ouvindo, eu tô ouvindo a minha voz de formas diferentes hoje. Eu preciso dormir, quando terminar aqui eu vou dormir. Eu já fiz as coisas mesmo? Não, mas na verdade eu tenho que editar esse vídeo pra postar ainda hoje. Então bora lá. Minha família, ela é de classe média, mas todo mundo é organizado, sabe? Sem frescura nenhuma. Sempre tivemos festas pequenas, amigos próximos e familiares também. Eu queria que o meu casamento fosse algo bonito, bem aconchegante, para que conseguíssemos curtir todo mundo e tudo que estávamos comemorando. Alguns dias depois da festa, a fotógrafa me entregou o álbum de fotos. No começo, parecia tudo normal. Sorrisos, danças, detalhes de decoração, mas folheando com calma eu pude perceber pequenas coisas que, enfim, deixou a desejar, mas não por causa do fotógrafo, mas porque eram coisas e detalhes estranhos. Em várias fotos, alguns objetos estavam fora do lugar em relação à realidade do dia. Uma taça que estava na mesa do bolo parecia, na foto, estar na mesa do bar. Um arranjo de flores que eu me lembro de ter ficado ao lado do altar em algumas imagens parecia estar inclinado, quase que caindo. Eu tentei me convencer de que era apenas impressão, mas o meu marido também começou a notar. E em todas as fotos, os convidados pareciam estarem olhando para lugares diferentes, mas que eu lembrava perfeitamente, em alguns detalhes, que víamos que eles estavam olhando para outro lugar. Assim, na foto mostrava que olhava para um lado, mas lembrávamos deles estar olhando para outro. E o que mais me perturbou foi uma série de fotos tiradas no jardim. Em uma delas, a minha mãe parecia estar olhando para trás, com uma expressão de espanto, embora não houvesse nada atrás dela quando estávamos lá. Em outra, o meu irmão parecia recuar como se estivesse escutado um barulho, mas ninguém ouviu nada naquele momento. No início, eu achei que era apenas pequenos enganos da fotógrafa. Mas, conforme olhávamos o álbum, algumas fotos pareciam mudar de posição. Um detalhe que eu tinha certeza de ter visto em uma página, na hora seguinte estava em outra. Meu marido começou a reclamar. Juro que essas fotos não estavam aqui ontem, dizia ele. Hoje, depois de um tempo, eu decidi que eu guardaria o álbum no armário e hoje está lá. Não sei explicar direito, mas cada vez que eu abro, sinto uma tensão estranha. Não o de terror explícito, mas aquela sensação de que algo pesado está naquele objeto. Sei lá, talvez emoção, lembrança, mas algo que insiste em estar presente. Gente, fotos registram emoções e pegam até coisas sobrenaturais, né? Mas aí é difícil distinguir real ou Photoshop. Eu não sei o motivo, a causa e a circunstância de acontecer isso com o objeto. Até comentei com vocês, eu não sei se vai aparecer agora em um vídeo já postado ou se vai aparecer em um vídeo que eu vou postar. Mas eu disse que eu acho muito intrigante essa questão de itens que ficam assombrados.
E é muito isso aqui, né? Só que o que me intriga é por que isso ficou nesse objeto? Entende? Se esse ser ele apareceu no casamento, seria talvez, eu não sei, alguma parte da massa densa que essa criatura ficar nas fotos por ter pego a imagem dele, mas na verdade nem pegou, ou pegou. Eu tô péssimo pra ler coisa hoje. Eu só lembro o que mais ficou na minha cabeça foi a questão do vaso que tava quase caindo. Então, mil perdões. Mas vocês entendem? Talvez a energia da criatura ficou ali nas fotografias. A fotografia acabou pegando um pouco dessa energia. Se isso aconteceu realmente, então quem fez as fotos deveria não se sentir tão bem ou incomodado com algo tão bem, não acha? Eu acho que sim. Mas ela não comentou se a fotógrafa se sentiu incomodada ou não. Mas é muito intrigante. Parece que eu só achei esse. Poxa, eu tava esperando uns 3 relatos, mas... Yara, você só deixou um relato. Foi, eu só deixei um relato. Então foi esse o vídeo de hoje. Eu espero muito que você tenha gostado. E... esse vídeo não vai ter tanto corte, porque... pretendo que ele saia hoje. Espero muito que você tenha gostado. E eu queria ter feito esse vídeo com um pouco mais de pique, mas pra isso eu deveria ter dormido cedo e a gente tem que postar vídeo, né? Então vai sair meio que assim. Qualquer coisa, depois eu faço de novo esse vídeo, mas eu faço bem mais detalhado e com mais relatos. Eu queria fazer um vídeo por si só de relatos sobre esse tema. Então, ainda bem que eu decidi fazer tudo junto, porque senão eu ia fazer um único relato em um vídeo e não ia dar certo. Minha voz, ela começou a falhar. E outra coisa, eu acho que eu vou passar o final de semana toda de cama porque eu estou ficando doente. Tudo isso porque eu não dormi na hora, acredita? Vocês também são assim? Porque, cara, se eu não dormir no horário certo, se eu dormir depois assim da madrugada, das 2, das 3, e nem por... Cara, o mais revoltante não é isso, amigos. É que assim, se eu estiver jogando, eu fico doente se eu dormir tarde. Mas quando eu deito nessa desgrama de cama que eu vou dormir e eu passo 5, 6, 7 horas deitada tentando dormir e não conseguindo, eu não fico doente. Mas só por causa que eu estava na frente de uma tela maravilhosa jogando e me divertindo, eu fico doente. Mas eu acho que é também questão da vista. Eu tô aqui, quase que não vê. Nesse vídeo aqui ele vai ter muitos cortes, porque eu errei muito. Teve momentos que eu não consegui ver o celular. Não vejo a hora do meu tablet chegar uma tela grande. E eu preciso também de lentes, porque não dá pra mim usar óculos aqui com vocês. E eu não gosto que fique aparecendo o celular. Às vezes aparece e aí eu fico... deixa. Mas enfim, é isso. Espero que você tenha gostado. Beijo, até o próximo vídeo. Tchau. E desculpa por esse vídeo tão chato.